me estendi um pouquinho demais, peço desculpas e já vou chamar o Pedro Campos, porque esse assunto não é, Pedro, nem um assunto tão amplo, porque tem tantas camadas, tantas repercussões, que não vai se esgotar, evidentemente, hoje aqui no Jornal Gente. É algo que a gente vai continuar acompanhando, mas eu quero te ouvir, meu amigo, a respeito da sua visão, a respeito dessa investigação até agora. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Quem está nos acompanhando com imagem viu que eu não estou no estúdio ao seu lado hoje, eu estou num outro local, mas a gente vai falar sobre isso já já. Antes, claro que algumas considerações. Você resumiu muito bem essa investigação toda. Foi a notícia que parou o país. Afinal de contas, nós trouxemos aqui uma investigação que diz respeito a um golpe de Estado, a possibilidade de uma quebra de ruptura constitucional, a um plano para matar o presidente da República eleito, o vice-presidente e também um ministro da Suprema Corte. Isso por si só já é grave demais. Se 10% disso que está sendo alardeado for verdade, já é grave demais. E isso nós só vamos ter na sequência do processo. Por quê, Thaís? Porque isso está começando. O que o ministro Alexandre de Moraes decidiu, e eu concordo com você que é preciso ressaltar que nesse caso ele é vítima e julgador, e isso não deveria acontecer no Estado democrático de direito, deveria ter um distanciamento, que algum outro ministro assumisse essa investigação. O fato de um juiz da Suprema Corte comandar a investigação já é uma questão excepcional, aí há uma discussão a respeito de ataques ao Supremo, aos seus ministros, mas é claro que o ministro Alexandre de Moraes, sendo vítima, como que ele vai ser o julgador? Ele vai tomar decisões interlocutórias como essas que estão sendo tomadas. Nós não tivemos ainda sentença final desse caso. Temos que aguardar as apurações e ver o poder de convencimento que nós teremos com esses dados que foram colhidos e apresentados pela Polícia Federal e agora endossados pelo Ministério Público. Ressalto aqui também que não é caráter republicano do ponto de vista jurídico você ter uma reunião entre ministros da Suprema Corte, o presidente da República, o procurador-geral da República, integrantes da Polícia Federal, dias antes de uma operação dessa magnitude. Isso foi tratado nessa reunião, se foi tratado também não é a via jurídica mais isenta para conduzir uma investigação. Mas repito aqui que as acusações são sérias e ontem nós tivemos repercussão na esfera política, na esfera jurídica e também na esfera militar. E é essa que eu queria me atentar, mas já que a Thaís trouxe aqui ponderações muito plausíveis e com as quais eu concordo 100% em direção ao que houve de repercussão no mundo político e jurídico. Inclusive, além dessa questão do ministro Alexandre de Moraes, do ponto de vista jurídico, ter o seu questionamento sobre o fato de ser vítima e julgador ao mesmo tempo, também é preciso lembrar e enfatizar esse ponto a respeito da tentativa, dos atos preparatórios. O direito separa muito bem isso. Não que não seja grave, entendam aqui o que eu estou falando, mas os efeitos jurídicos disso quais serão? Quais são os crimes que podem ser, de alguma forma, aventados na modalidade consumada ou tentada nesse episódio? É um ponto de vista importante também, um pontapé para se discutir, ou se nós só teremos efeitos políticos dessa questão, que também foi um braço aqui levantado no Jornal Gente já, porque tivemos ontem, principalmente os filhos do presidente Jair Bolsonaro, se manifestando em tribunas no Parlamento, na Câmara e no Senado. Mas em relação à repercussão dos militares, o que nós apuramos? Militar cumpre a Constituição, militar tem subordinação, militar tem cumprimento à regra como premissa básica. E felizmente a grande maioria dos militares do país tem cumprido a regra. Desde que nós tivemos rupturas no passado, nós estamos observando os militares exercendo o seu papel constitucional. Vez por outra, um ou outro acaba chegando às barras da justiça pelo seu comportamento, ao tribunal militar, às esferas administrativas, há sim a correição. Isso acontece também nas polícias militares e nós estamos acompanhando isso e vamos noticiar mais pra frente notícias relacionadas a esse tipo de correição. Mas os militares do Brasil, em sua grande maioria, cumprem a Constituição Federal. Eles são submissos, sim, à ordem constitucional. E esse plano, claro que teria uma ruptura constitucional, e se aventureiros
mostraram esse tipo de postura, nós precisamos valorizar aqueles que não embarcaram nessa ideia. E talvez essa ideia não tenha ido para frente justamente pelo caráter dos militares que cumprem o seu papel, que cumprem as suas funções, que respeitam a lei, que têm a subordinação como característica para não embarcar em atitudes como essa. Até porque nós vimos o prejuízo de outras épocas em que enfrentamos situações semelhantes e isso ficou para a história brasileira. Então é importante ressaltar esse ponto que me parece que está fora um pouco da cobertura. Repito aqui, os fatos são graves, precisam ser apurados, vamos aguardar as investigações. Por si só, o que foi mostrado já é motivo para que nós tenhamos uma cobrança sobre a transparência de todas essas provas e tudo aquilo que foi apresentado pela Polícia Federal ao Supremo, mas é preciso, claro, aguardar o transcorrer da investigação para uma conclusão sobre as responsabilidades e saber exatamente qual foi o papel de cada um nessa história. A Sônia Blota está em